Nesse vídeo, vamos implementar em nossa classe DSL algumas funções de manipulação e falar um pouco sobre Lambda Expression, logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C Sharp. Espero que vocês apreciem o conteúdo desse vídeo. Fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar e, caso ainda não seja inscrito, inscrever-se no canal. Eu costumo dividir a classe DSL em três partes: funções de interação, funções de atribuição e funções de manipulação. As funções de interação são responsáveis pela interação com os elementos web, como o próprio nome diz. As funções de atribuição são aquelas que retornam algum valor e o armazena em uma variável. Já as funções de manipulação servem para auxiliar as demais funções, como limpar ou sair de um campo, ou esperar um determinado elemento aparecer ou sumir da tela, e assim por diante. Vamos para o Visual Studio ver alguns exemplos. Eu estou aqui com a minha classe DSL aberta, onde nós já criamos algumas funções ou métodos de interação, que são escreve texto para escrever em algum campo, o clique elemento para clicar em algum elemento e o valida dados para validar algum valor. No vídeo anterior, eu disse que eu ia separar essas funções em três grupos usando o region. Então, a princípio, eu vou fazer isso aqui com esse meu grupo aqui. Eu vou colocar um region e esse aqui vai ser o meu funções de atribuição, aliás, de interação, né? E aqui eu vou fechar com end region. E esse eu posso até já minimizá-lo assim. Aqui eu vou criar uma região para dar o nome de funções de manipulação. E eu já fecho a região dela aqui também. E daqui a pouco nós vamos trabalhar aqui dentro. E já vou deixar pronto aqui também o meu funções de atribuição. E vou fechar aqui também com end region. E maravilha, já tenho aqui também. Então vou deixar esse aqui fechado. E vamos trabalhar então com as nossas funções de manipulação. Como eu disse anteriormente, essas funções elas servem para auxiliar as nossas funções de interação. Existem casos, a gente já viu aqui que nós temos aquela questão no begin, onde nós temos um implicit time wait de 5 segundos para aguardar um determinado elemento surgir na tela para a gente prosseguir com o teste. Porém, em alguns casos, a gente precisa de um pouco mais de tempo para que possa haver essa transição aí, ou de uma tela para outra, ou do carregamento de um elemento de acordo com a requisição. Isso vai depender muito do sistema que vai ser desenvolvido e testado. Então, a primeira função que eu costumo criar aqui, e um detalhe, pessoal, as funções de manipulação, por padrão meu, eu costumo criar o nome dessas funções em inglês. No caso aqui, como nós estamos criando um projeto todo em português, eu vou trazer essas funções com as palavras em português, tá? Mas eu já digo que de antemão eu costumo usar essas funções para separar mesmo, porque as outras funções elas são mais... como que eu posso dizer assim? Elas têm uma interação maior com o sistema, então eu deixo elas todas em português. Mas as funções de manipulação eu costumo deixar em inglês. Mas nesse caso aqui, como o projeto está sendo feito todo em português, eu vou trazer em português também, tá? Então a primeira função que eu vou trazer para vocês, eu estou olhando aqui na minha tela de cá, porque eu tenho já a minha colinha para a gente ganhar um pouco de tempo, porque senão se eu for escrever uma por uma, vai demorar bastante o vídeo. E a gente quer ganhar tempo aí, para não ficar tão extenso o vídeo. A primeira delas, que é a que eu chamo de wait, que significa esperar, eu vou criá-la, essa aqui no caso eu vou criar na mão mesmo, olha, eu vou colocar aqui, ó, public void, e aí ao invés de dar o nome de wait, eu vou dar o nome de espera, ou espere, né? E aí aqui eu faço a minha construção básica, né? E dentro deste método, eu vou trazer a instrução thread sleep
que significa o quê? Eu vou passar essa instrução, ela serve para esperar em segundos, né, ou em milissegundos, um determinado momento para continuar uma ação. Então esse valor aqui eu costumo passar dentro do thread sleep um valor em milissegundos, que no caso aqui seria 1 segundo. Só que como eu não quero ter esse valor engessado, né, então eu vou criar uma variável aqui, ó, int. Essa variável eu vou dar o nome em inglês, tá? Vou dar o nome de time. E aqui eu vou passar time. Por quê? Porque aí toda vez que eu escrever espere e um valor dentro do parênteses, eu estou estipulando o tipo de tempo que eu quero, tá? E perceba que o thread sleep ele está me sugerindo uma biblioteca que ainda não está instanciada, que é esta aqui, ó, System Threading. Então eu vou clicar aqui para ele instanciar a biblioteca e agora eu já tenho a instrução aqui. Primeira observação bastante interessante nessa função. Perceba que na palavra espere ele colocou aqui 3 pontinhos. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai dizer o seguinte: Member espere, né, does not access instance data and can be marked as static. O que significa isso? Que esse elemento aqui, esse método, ele não faz interação com nenhum tipo de elemento. Ele não trata nenhum elemento fora da própria estrutura dele. Então ele diz que, por padrão, esse tipo de método deve ser tratado como static. E eu já vou explicar isso para vocês ali, eu vou mostrar na documentação da Microsoft o porquê disso, tá? Então se eu colocar o mouse aqui em cima e vier aqui, ó, ele vai pedir para mim e falar assim, olha, make static. Então ele vai transformar esse método como um public static void. Isso tem a ver com desempenho. Se vocês repararem aqui, eu vou apagar de novo só para vocês repararem. Quando eu coloco o mouse aqui, ele me traz um número, ó, uma numeração CA1822. Essa numeração aqui é um link para a documentação do site da Microsoft. E se a gente clicar nele aqui, nós vamos ter esta página aqui, olha. E ele explica para a gente o porquê disso, olha, marcar membros como estático. E ele dá aqui a categoria, que é desempenho, como eu disse para vocês, e ele fala a causa, olha, o membro que não acessa dados de instância não está marcado como estático. Então, como ele não faz esse tipo de interação com instância nenhuma, ele não trabalha com dado nenhum, é preferível que se coloque ele como static para justamente essa questão de desempenho. Ele acaba tratando isso com um pouco mais de desempenho. Se eu deixar sem, ó, ele vai funcionar do mesmo jeito, mas é importante que a gente obedeça aí essa regra e marque ele como estático, tá? Então aqui nós já temos a nossa primeira função ou método, que é uma função de manipulação. Então se eu quiser esperar um tempo, né, vou pegar aqui, por exemplo, o nosso teste aqui, olha, eu vou pegar aqui o clica busca. Se eu quiser que entre ele preencher o CEP e clicar no botão, eu quiser que ele espere 10 segundos, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, espere, e entre parênteses, tipo, 3.000. Por que 3.000? Porque esse valor é em milissegundos. Então, se eu quero 1 segundo, eu ponho 1.000. Se eu quero 2 segundos, eu ponho 2.000. 3 segundos, 3.000. E assim por diante. Se eu quero meio segundo, eu ponho 500. Ok? Nesse caso aqui, desse nosso projeto, nós não precisamos trabalhar com ele, mas ele é importante, muito importante ter esse método no projeto, tá? E agora, antes de eu continuar trazendo os outros aqui, que os outros eu vou só copiar mesmo e já colar e explicar para a gente ganhar tempo, tá? Eu quero explicar para vocês a questão do Lambda Expression. O Lambda Expression, ele permite que eu transforme métodos simples, ou seja, um método que trabalha apenas com uma única funcionalidade, numa expressão simples. O que eu quero dizer com isso? Que neste caso aqui, eu não preciso criar o meu método abrindo chaves e fechando chaves. Eu posso simplesmente utilizar o sinal de igual e maior que é o símbolo do Lambda Expression, e tirar, olha, as chaves daqui e tirar as chaves daqui. E com isso, eu tenho uma função com Lambda Expression. E aí você diz para mim assim, você me pergunta, Ricardo, eu posso fazer isso em todo o meu projeto que eu tiver funções simples?
Sim, pode. Você não tem a necessidade de criar, olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, nossas funções de interação. As nossas funções de interação, todas elas contêm valores simples. É uma única linha. Então, se eu quiser transformar esse escreve texto num lambda expression, basta que eu tire essas chaves daqui e coloque o igual maior que, igual eu fiz aqui. Por que que eu não fiz isso nas minhas funções de interação? Porque mais para frente, essas funções elas serão incrementadas. Elas receberão mais valores, mais funcionalidades. E daí eu não consigo trabalhar com Lambda Expression. Mas, quando eu tenho funções que eu sei que elas não irão sofrer alterações, que elas serão sempre funções de chamadas de funções simples, eu posso sim usar o Lambda Expression, inclusive para economizar espaço no código, tá? Então esse aqui eu vou tratar como Lambda Expression. Próximo item que eu vou trazer aqui para vocês, que eu vou até copiar aqui para facilitar, e vocês podem ver que eu vou trazer ele com o nome em inglês, né? Eu vou até dar um espaço aqui, que é o que? O Clear Data. O que eu quero dizer com Clear Data? É limpar um campo, né? Limpar campo. Então eu posso colocar aqui o nome em português, limpar campo. O que ele vai fazer para mim? Ele vai entrar num campo, onde eu vou passar o XPath desse campo, e vou dar um clear. Para que serve isso, né? Se eu tiver ali um teste onde eu preciso, no mesmo campo, preencher um valor, fazer uma validação e limpar aquele campo e passar um outro valor, e escrever, né, e apagar, e fazer esse ciclo, né, é onde eu vou utilizar essa função. Como eu disse, né, eu trabalho em inglês aqui com Clear Data, vamos trazer ele com o nome de limpar campo, né, ou limpa campo, né, vamos deixar na terceira, eu sempre deixo as funções na terceira pessoa, né, eu acho mais bacana. Qual é a próxima? A próxima que eu tenho aqui, vou trazer aqui, essa aqui é bem interessante também, essa o nome em português vai ficar até feio, é o click out, que significa literalmente, traduzindo, clicar fora, né? Então eu vou colocar aqui, vai, clica fora. Clica fora de onde? De um campo. Nossa, mas para que serve isso? Vamos lá. Existem sistemas que fazem requisições ao servidor quando você preenche um determinado elemento, clica em alguma coisa ou preenche algum campo. E para que essa requisição seja feita, você às vezes precisa preencher um campo e sair desse campo. Na hora que você sai desse campo, é que ele faz a requisição e continua o sistema. Existem duas formas de você trabalhar com isso. Ou você pode emular a tecla Tab do teclado, que aí ele vai dar um Tab, e nós vamos ver isso mais para frente. Esse uso de actions que a gente fala, né? Eu posso simular um Enter, eu posso simular um Tab, eu posso simular um Page Up, um Page Down. Não que isso seja necessário, mas dependendo do que você vai fazer no teu projeto, às vezes é necessário. O Enter e o Tab muitas vezes são utilizados. O Tab principalmente quando você quer fazer uma validação de obrigatoriedade de campo, que você precisa passar pelos campos para ele subir aquela mensagem, né? Olha, esse campo é obrigatório. Então a gente usa o Tab para ele percorrer todos os campos e aí ele vai subir as mensagens nesses campos e aí você valida a mensagem. Mas no caso de campos que solicitam requisição para continuar, eu acho mais interessante você ter a opção de clicar fora, que aí você preenche o campo e clica fora dele. Então, essa função ela faz isso, né? Ela procura o XPath o mais básico do sistema, que é o HTML. E ele vai clicar fora de tudo aquilo. Então, essa função aqui também é bem bacana, tá? A próxima função, essa aqui já não tenho como trabalhar como Lambda Expression. Por quê? Porque ela possui mais informações do que uma simples funcionalidade. E qual que é ela? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é bem bacana, tá? Wait element, que eu vou traduzir como espera elemento. O que significa isso? Olha, ele está reclamando alguns itens aqui que está faltando biblioteca. Vamos lá colocar, ó, Selenium Support UI.
e o nosso famoso time span, que a gente já tem lá no nosso begin, que é da biblioteca system, tá? Então, explicando essa função aqui, literalmente o nome dela já está dizendo, né? Espera elemento. Ela vai esperar que um elemento surja na tela até prosseguir, tá? Ah, Ricardo, mas a gente já criou lá o implicit wait, que ele espera 5 segundos. Pois é, mas tem sistema que às vezes por conta de uma transição de uma página para outra, ou sabe aqueles loading que fica aparecendo, né? Aguarde, aquele ciclo que fica girando lá. Aquilo às vezes passa, dependendo do sistema, vai demorar 10 segundos, 15 segundos, às vezes 20 segundos para desaparecer. Então o implicit não vai funcionar. Para isso a gente passa esse espera elemento e a gente passa o valor do elemento que eu quero que ele espere. Vocês podem perceber que eu estou declarando aqui uma variável seconds 90, que significa o quê? Por padrão, se eu não passar nenhum valor diferente disso, ele já vai entender que esses segundos aí, ele vai esperar até 90 segundos para que esse elemento apareça. Obviamente que se for um bug, ou dependendo do que for o sistema, se ele esperar 90 segundos, algum problema provavelmente tem. A gente já está deixando os 90 segundos aí por uma margem bastante grande, tá? Mas vamos supor que você precise testar alguma coisa ali que ele pede para você esperar, sei lá, 2 minutos, o que é um absurdo no caso, mas eu posso então trabalhar com esse valor aqui, né? Eu posso passar esse valor se for necessário, inclusive até menor, né? Ou se você quiser diminuir esse valor, não tem problema nenhum. Pode diminuir para 30 segundos aqui. O legal é que eu posso sim, olha, esse valor 90 aqui, ele está implícito, ele já vai entender que é 90, mas eu posso passar um valor diferente. Por exemplo, se eu quiser trazer para cá um espera elemento, ó, espera elemento, eu posso passar para ele aqui, olha, ele vai ter o valor do XPath, né? Vamos dar um exemplo aqui, e aí eu dou um vírgula aqui, ó, ele já até ilumina aqui para mim, ó, int seconds. Então eu posso passar, por exemplo, o valor 30. Então agora ele está trabalhando com o timer de 30 segundos. Ah, o 90 para mim é pouco, eu quero 120 segundos. Então eu posso passar aqui. Se eu não passar nada, ele vai entender que são os 90 segundos. Ok? Maravilha. O que mais? Agora nós temos um aqui que é o oposto do espera elemento. Esse aqui é muito bacana, que justamente a gente utiliza para esse caso que eu acabei de citar, que é o do aguardar algum elemento sumir, desaparecer da tela, né? Então aqui o nome em inglês está wait element gone. Eu vou colocar espera elemento sumir. Beleza. E aí o que acontece? Esse método aqui, essa função, ele vai verificar que o elemento existe na tela e ele vai começar a contabilizar esses segundos aqui que eu deixei como 90 também. Nada impede de você aumentar ou diminuir. E aí o que repare é o seguinte, olha, ele vai dar um find elements nesse cara aqui e vai dar um count igual a 0, ou seja, ele só vai dar sequência às próximas funcionalidades quando esse elemento sumir. Ou seja, quando ele entender que aquele valor que ele está ali examinando, enquanto ele estiver ali, ele está aguardando os 90 segundos. Na hora que esse elemento sumir da tela, ele continua. Então isso aqui é muito bacana. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Olha, tem um outro elemento aqui que eu vou até colocar para vocês, mas esse método aqui, eu estou pensando em mudar ele daqui do manipulação e trazer ele para o interação mesmo, tá? Eu já vou aproveitar o embalo do vídeo só para trazer ele aqui para mostrar para vocês, que é o valida elemento existente. Para que serve esse valida elemento existente? Você pode ver que ele não tem valor nenhum aqui, não está pedindo para eu passar muita coisa, né? Apenas um XPath aqui. Para que serve esse valida elemento existente? Vamos supor que você tenha no sistema a seguinte situação. Olha, eu estou nessa tela aqui
a hora que eu preencher esse campo, talvez ele traga uma modal com uma mensagem ou talvez não. Se ele trouxer essa modal, eu quero validar que ela tem a frase etc, etc e tal, e eu quero clicar no OK para fechar essa janela. Então é para isso que eu uso o valida elemento existente. Eu crio uma condição, nós vamos ver isso mais para frente, eu crio uma condição no sistema onde ele vai dizer, olha, se o valida elemento existente desse elemento for verdadeiro, ó, retornar true, então você vai fazer o quê? Valida o texto, clica no botão e beleza. Caso contrário, simplesmente emita uma mensagem lá tipo, olha, a modal de validação, não sei, etc e tal, não apareceu. E o teste continua, tá? Então eu vou manter ela aqui também, né? Eu vou manter ela aqui deixa eu dar um espacinho aqui. Eu vou manter ela aqui também no de manipulação, porque apesar dela ser uma interação, ela também acaba manipulando uma situação, né? Se aparecer, faça tal coisa, se não, simplesmente ignora e bola para frente. Pessoal, esse vídeo é somente isso, tá? As principais funções que nós temos no projeto de manipulação são essas: de esperar, de limpar campo, de clicar fora, né? De esperar um elemento aparecer, de esperar um elemento sumir e de validar um elemento existente. No próximo vídeo, a gente vai trazer mais algumas funções de interação, tá? Ou às vezes algumas funções de atribuição, vai depender do andamento do projeto aqui, do que a gente for trabalhar, tá? Mas esse vídeo é isso, funções de manipulação, trata-se disso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!